Nesta casa eu escuto a palavra de Percy Jackson e a amo. Olha, eu poderia começar esse vídeo de várias formas, mas eu vou começar exatamente sem rodeio, sem roteiro, porque eu quero falar sobre esse livro aqui, que é simplesmente perfeito. Olha, dando uma pequena prólogo de como eu cheguei a Percy Jackson. Sim, eu vim pelo hype da série da Disney Plus. Não, eu não assisti a série, mas eu vi todos os trailers, eu vi todas as edits no TikTok, porque era tudo que aparecia na minha feed, todos os edits do Percy e de como o Phoenix seria ele adulto, o que eu não acho. Mas enfim. E aí eu tava lá, pequeno querido na livraria, porque o meu rolê favorito é entrar em livrarias e passar horas lá olhando cada livro. E simplesmente falou, não, é hoje, eu vou ler esse livro. Eu vou ler. Eu tenho que ler. E olha, eu vou te falar. Existem poucos livros. Eu sou uma pessoa que ultimamente, eu tava muito difícil pra conseguir ler. Eu tava numa ressaca literária muito grande. Porque este mini querido aqui, chamado Cemitério de Gigantes, de Malu Costa Curta, me deixou numa ressaca literária do caramba. Porque eu li essa maravilha da literatura brasileira e falei, eu nunca mais vou conseguir achar um livro desse jeito. Porque é um livro que tem aventura, fantasia, mistério, amizade, romance, seres gigantes e misteriosos, enfim. É tipo tudo livro que você ia falar pra mim. É o tipo de livro que eu realmente amo. E poucos livros me impressionam tanto quanto esse, e também quanto esse mini querido aqui chamado A Bruxa Escondida de Salem, Histórias Loucas, que inclusive eu recomendo muito, porque tem essa vibe de aventura, mistério, amizade, romance, seres sobrenaturais. Eu gosto bastante também desse. Esse me deixou com uma ressaca literária do caramba também. Mas, enfim. Como eu estava dizendo, depois que eu li esta pequena maravilha aqui, eu não consegui mais. Eu achei que eu ia desmoronar em questão de livros, porque eu achei que eu nunca mais ia ler algum livro tão bom quanto ele. Só que eu comprei alguns livros. Um foi A Mágica Mortal de Rafael Montes, que eu comecei a ler, eu gostei, mas não era a vibe que eu procurava. Eu comecei a ler o Jardim Secreto. O Jardim Secreto é um que todo mundo fala que é muito bom, mas eu abandonei porque o começo tava muito demorado. O começo tava muito tipo, por mais que tenha acontecido coisa, eu não gostei, não me pegou o Jardim Secreto. Aí, depois do Jardim Secreto, aí sim eu fui pra Percy Jackson. Porque eu via todos os trailers da Disney Plus sobre a série, eu já sabia um pouco sobre a história, porque quem não conhece Percy Jackson no século XXI, você pode até não ler, mas pelo menos o nome você conhece. E quando eu fui ler, eu não sabia que eu estaria entrando na minha próxima hiperfoco e também numa grande pirâmide literária. Esquema de pirâmide literária, porque sim, eu terminei esse livro e no mesmo dia eu tive que forçar os meus pais a comprar o outro. Eu falei, mãe, pai, você vai, eu preciso desse segundo livro, eu preciso! Era questão de vida ou morte, se eu não tivesse esse livro eu provavelmente estaria estatelado no chão, porque é perfeito, cara. Cara, assim, Percy Jackson, basicamente, você conhece a história, eu não vou dar spoiler, mas basicamente Percy Jackson acompanha a história de um menino semideus, simplesmente filho do Poseidon, e basicamente todo mundo acusa ele de ter roubado uma pequena coisa michuruca, chamada o Raio Mestre, que é simplesmente a arma mais poderosa do universo, que é da posse de Zeus, o deus dos deuses. E aí, basicamente todo mundo vai falar, você que roubou o Raio Mestre, Percy Jackson. Mas ele sabe que não foi ele, porque o coitado não sabia nem de nada. Então ele é levado para o acampamento Meio Sangue, onde ele é protegido, mas aí ele parte numa aventura com Annabeth, filha de Atena, e Groover, um sátiro. E o livro, cara, eu li esse livro, acho que foi o livro mais rápido que eu já li. Pra quem não sabe, pra quem me acompanha nesse canal, sabe que eu sou um leitor extremamente demorado. Eu chego a demorar meses pra ler um livro. Eu não demorei nem um mês pra terminar isso aqui. Se eu não me engano, nem um mês. Se foi um mês, eu tô chutando muito alto. E ainda eu terminei ele antes de ontem. Antes de ontem. Terminei ele antes de ontem. Cara, eu tava no final. Eu li 100 páginas de uma vez. Pra quem é leitor já vivido, acha que pode muito bem falar que 100 páginas é muito pouco. Mas pra mim, como um leitor lento, ler 100 páginas em questão do quê? De umas 2 ou 3 horas, 100 páginas... Não, acho que nem foi 2 ou 3 horas. Foi entre 1 e 3 horas. Eu não lembro direito porque eu realmente não tava tendo noção de tempo. Eu sentei
no meu quintal ali, fui lendo e eu nem percebi a coisa acontecendo. Principalmente porque eu sabia que eu queria chegar na cena da luta com Ares. Porque aquela cena... Cara, você não sabe o que é cena de luta até você ler a luta de Percy Jackson contra Ares. Isso aqui é uma obra-prima. Então, eu precisava fazer esse vídeo falando sobre Percy Jackson. Falando sobre alguns fatos que eu amei, sobre algumas coisas que eu gostei, enfim. Olha, eu poderia muito bem... Eu trouxe aqui. Eu poderia falar pra começar já o vídeo com essa polêmica. Porque todo mundo que lê Percy Jackson vai falar sobre este mini querido aqui. Porque esses dois aqui, eu simplesmente não sei, mas acho que meio que o fandom, dos dois fandoms, tanto de Potterhead quanto o fandom de Percy Jackson, eu não sei se Percy Jackson tem algum nome, tem algum nome específico. Mas assim, olha, falando a verdade nua e crua, eu li o primeiro Harry Potter, eu comecei o segundo, eu tenho o box, eu ganhei o box de Natal, porque eu assisti os filmes. Eu fui assim, foi num... Que ano que foi? Foi acho que 2022 ou 2021. 2022 ou 2021. E foi Halloween. No Halloween tem um... Eu não lembro que canal que passa. Eu acho que é... Eu não lembro que canal que é. Tem um canal de televisão. Acho que é um canal fechado. E ele faz, todo Halloween, ele faz uma maratona dos filmes de Harry Potter. E eu lembro de estar uma pequena madrugada e tá passando Harry Potter. E tava passando a Câmara Secreta. Câmara Secreta. E eu assisti, quando eu acordei no outro dia, eu comecei a seguir todas as páginas de fã-clube de Harry Potter, eu comecei a consumir tudo, absolutamente tudo de Harry Potter, comecei a comprar roupas de Harry Potter e comecei a amar. Simplesmente se tornou meu hiperfoco naquele momento. E aí eu ganhei no Natal, eu ganhei os livros. Só que eu terminei o primeiro e comecei o segundo, só que não me pegou tanto. Apesar de eu amar muito todo esse universo, eu ainda vou pegar pra terminar de ler. Eu ainda só tô com... Porque realmente não me pegou tanto quanto Pequeno Percy Jackson. Mas também tipo, a gente tem que botar na balança que quando eu li Harry Potter, eu ainda era um leitor... Eu não tava tão... Na verdade eu tava, porque eu sempre li muito. Eu sempre li desde pequeno. Minha mãe sempre me botava livro na casa inteira pra eu sempre ler. Resultado, sou escritor hoje. Mas... Então... Mas era um dos primeiros livros que eu tava lendo que não é... É mais... Palavras difíceis. Porque teve um certo tempo que eu abandonei um pouco a leitura. E foi nesse pequeno momento de transição em que eu lia livros mais infantilizados pra começar a ler livros mais, tipo, só com palavras, sem imagem alguma. Livros com uma abordagem mais complexa e mais compridos. Eu comecei a fazer isso no ano retrasado. Que aí eu falei, não, vou ser um leitor pra valer. E... Enfim. Mas Harry Potter não me pegou tanto. Tudo bem que eu sou um leitor mais experiente agora lendo o Percy Jackson. Eu posso um dia tentar voltar a ler Harry Potter. Eu vou tentar. Mas... Se for contar por aquela época, mesmo assim, eu acho que não me cativou tanto a leitura. Os filmes me cativaram mais do que o livro. Agora, Percy Jackson, eu não precisei assistir basicamente nada. Eu só via o pouco que o TikTok me entregava de edit do Percy Jackson. Ou do Luke falando que ele era um ladrão, ou que o Cronos era o cafetão dele. Sim, o meu TikTok é assim. Mas... Aí eu peguei e li. E até mesmo na parte do Luke, sabendo que o Luke era o traidor. Porque até hoje isso daqui, assim, em vista do quão o Percy Jackson se tornou muito hype hoje em dia, não é quase mais spoiler dizer que o Luke é o grande vilão dessa coisa. Grande vilão não, quem é o grande vilão é o Cronos. Mas não é mais tão spoiler dizer assim, porque eu acho que todo mundo já levou esse spoiler. Mas, mesmo assim, quando eu li a parte do Luke, nem eu acreditei, porque eu achava que isso ia acontecer no segundo livro, ou sei lá, eu não sei, eu tava já no final e falei, não vai acontecer. E quando aconteceu, eu fiquei de boca aberta. E basicamente tudo, cara, tudo. Até tem referência de Harry Potter aqui, cara, tem referência de Harry Potter nesse livro. Cara, pequeno Rick Riordan, ele é simplesmente perfeito, cara. Ele escreveu um livro que, cara... Assim, meu marca-página, que eu ganhei do Cebolinha, inclusive, é uma pequena referência que a Turma da Mônica fez Martin, que o Cebolinha era o Percy Jackson.
Inclusive, eu achei genial ter vindo junto, porque eu comprei e veio esse marca-página. Então eu vou usar a partir de agora em todos os Percy Jackson. Mas enfim, Rick Riordan, ele fez um livro que simplesmente é uma arte da fantasia, cara. Porque ao mesmo tempo que eu senti muito lendo isso, mesmo nas cenas mais tensas e mais difíceis, a leitura não se torna pesada, demorada. Por mais que tenha tensão, não é algo demorado para se ler. Os fatos acontecem bem rápidos. Isso torna a leitura muito dinâmica e muito leve, porque até a escrita é muito leve, a escrita é muito fluida. Até porque é o Percy Jackson que tá narrando. Nesse livro ele é uma criança de 11 anos. 11 anos, né? É, 11 anos. Ele é uma criança de 11 anos. Então sim, a leitura é bem leve, é bem fluida. Tem muitos momentos engraçados. Engraçado. Engraçado. É muito engraçado que, mesmo não tendo de fato assim um momento que necessariamente é cômico, as tiradas que tem, as pequenas gags que tem nesse livro aqui, são muito boas porque elas são perfeitamente, como que eu posso dizer? É perfeitamente ordenado, é perfeitamente escrito. Os momentos engraçados, os momentos tensos, como vai crescendo aquela tensão, ao mesmo tempo que não é algo pesado de se carregar, é uma coisa muito leve de se ler. Então simplesmente foi perfeito. Uma coisa que não acontece tanto em Harry Potter. Harry Potter, o livro até é menos comprido, é menor esse livro. Só que, uma coisa que eu percebi assim, é a escrita de Harry Potter já não é mais tão, não é tão fluida quanto a de Percy Jackson. Por quê? Até porque não é o Harry quem narra Percy Jackson, é um narrador externo, que não tem nada a ver com a história. Um narrador... esqueci qual que é a palavra. Eu aprendi isso outro dia. Aprendi outro dia isso na faculdade. Mas esqueci o nome. Nossa, que ódio. Eu esqueci. Depois eu vou lembrar. Mas enfim. Até por isso eu gosto bastante de escrever, mas eu gosto muito de escrever livros em que o narrador é o próprio personagem. Porque, até por lendo Percy Jackson, eu escrevi, na verdade, eu tenho 2 livros escritos completos. Um é A Bruxa Escondida de Salem, onde não, o narrador não é a Locasta, que é a protagonista, ela não é a narradora, mas eu tentei escrever da forma mais fluida possível. Não sendo muito difícil, até porque é meu primeiro livro, então eu nem tinha tanta experiência assim pra escrever. Apesar de ter mais ou menos, mas não era tão assim. No segundo livro, já a protagonista, a personagem protagonista, ela é a narradora. Então já se torna diferente o livro. Mas o livro é mais complexo, o segundo livro que eu tô escrevendo é mais complexo que esse. Mais ou menos assim, é mais fluido. Então, a coisa principalmente do narrador, eu acho que sendo Percy, é uma das coisas que mais me encantou no fato de ser leve. Porque é uma criança de 11 anos e pivetada e encapetada, cara. O Percy é literalmente aquela criança que você não pode deixar um segundo longe, porque ela vai estar destruindo metade do mundo. E isso é o que me faz amar o Percy, isso é o que me faz gostar do Percy, a forma meio... eu não diria imprudente, às vezes é, mas não, nem sempre imprudente, porque ele é um menino muito inteligente. A forma como ele é escrito como um menino inteligente, ao mesmo tempo que sagaz, um pouco impertinente. Eu amo a parte do impertinente, em que ele simplesmente taca a cabeça da Medusa no Olimpo. É muito bom. E ele fala, aí o Groover fala, você é impertinente, vão achar que você é impertinente. Ele fala, eu sou impertinente. Ou quando ele tá com Ares, cara, simplesmente o deus da guerra. Ele simplesmente o deus da guerra. E sabe o que ele faz? Você sabe o que ele faz? Ele pergunta, você tá com medo? Tipo, porque meio que o Ares não queria lutar, ao mesmo tempo que queria lutar com o Percy. Mas o Ares tem aquele ar de empoderamento, sabe? Tipo, aquele ar de, ego lá em cima. E aí, o Percy simplesmente chamando ele pra briga, fala, vamos brigar. E aí, tipo, ele fala, com medo, e o Ares, tipo, cara, você sabe que eu sou o deus da guerra? Aí o Percy, tá com medinho. Cara, é muito bom a forma como o Percy simplesmente escolhe enfrentar todo mundo. Como ele simplesmente é totalmente corajoso, ao mesmo tempo que ele demonstra na narração que ele não é tão corajoso quanto ele passa a ser.
ele expõe mesmo isso. Ele não é tão corajoso quanto ele passa a ser, mas ao mesmo tempo ele deixa o medo de longe e mostra que ele é corajoso e faz atitudes corajosas. E ainda juntando com uma coisa do trio, um trio de personagens, que isso realmente eu acho que é muito uma referência a Harry Potter, em que nós temos aqui o Groover, Annabeth e o Percy. Sendo realmente o trio em que um é o protagonista corajoso, o centro da história, a outra é a menina inteligente, perspicaz, corajosa, que geralmente é ela que tira o protagonista dos embascados, porque ela é a única com sensatez, a mínimo de sensatez na história. E o Groover sendo muito um alívio cômico, melhor amigo suporte, aquele cara que vai estar sempre lá pro Percy, que sempre vai estar lá, tipo, pra dar o ombro ao amigo. Não comentemos o final de Percy Jackson, desse primeiro livro que ele vai... Mas enfim. E... Então essa construção, essa formulinha de livro, em que nós temos o protagonista poderoso, centro da história, que é corajoso e meio imprudente, a menina melhor amiga, no caso aqui, o pequeno slow burn, né? Mas que é inteligente, que é a pequena criatura, que é o mínimo de sensato do trio, porque a gente sabe que os dois meninos não têm o mínimo de cérebro e a menina é a única inteligente. Mas... E aí tem o melhor amigo suporte, alívio cômico, muito legal, cara. Então é uma fórmula de um livro perfeito. E é realmente, como eu disse, ele faz uma coisa que Harry Potter não fez, na minha opinião, que foi ter uma escrita mais fluida. Eu não tô criticando Harry Potter, tá? Inclusive, Harry Potter, eu tenho capa. Como eu disse, eu sou Potterhead, eu amo Harry Potter. Mas como eu disse, eu gostei mais de Percy Jackson. Eu não vou mentir. Eu sei que vou deixar muita gente que é fãzaça de Harry Potter um pouco triste com esses comentários. Mas eu não tô criticando Harry Potter. Longe de mim. Eu não estou criticando Harry Potter. Eu só estou dizendo que, na minha visão de leitura, eu gostei mais de Percy Jackson. Mas Harry Potter tá lá no meu pódio de melhores livros, cara. Pra mim, Harry Potter continua sendo uma inspiração gigantesca pra mim. Eu espero um dia, como escritor, estar ao lado de grandes nomes como Rick Riordan e J.K. Rowling. Tipo, no hall da fama dos grandes escritores que fizeram livros infanto-juvenis que simplesmente mudaram vidas, sabe? Eu espero um dia estar nesse hall da fama. Mas, como eu estava dizendo, Percy Jackson realmente foi o livro que me tirou da ressaca de O Cemitério de Gigantes. Inclusive, Malu Costa Curta. Que livro, cara, que livro. Que livro. Esse daqui, eu realmente, toda vez... Eu sou uma pessoa aqui do BookTok, YouTube, falando sobre livros, Instagram, onde quer que eu vá postar esses vídeos. Eu sou uma pessoa que acho que pelo resto da minha vida eu irei panfletar esse livro. Eu irei panfletar O Cemitério de Gigantes, porque é perfeito, cara. E é brasileiro, cara. E é brasileiro. E ele tem uma escrita fluida, ele tem um estilo gostoso de ler. Eu chorei, eu ri com esse livro, eu perdi a minha respiração. É simplesmente perfeito, cara. Esse é um dos livros que ele é meu livro de conforto. Eu amo, porque ele simplesmente é perfeito, cara. E realmente, como eu disse, o único que conseguiu bater esse livro aqui de tirar minha ressaca literária foi Percy Jackson. Não é à toa que eu já comprei o segundo livro. E eu comecei. Tô doido pra ver o Groover de noiva. Mas enfim, realmente foi Percy Jackson é o único livro que eu acho que eu me conectei mais nesses últimos tempos, assim. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comprar livros. Às vezes eu compro livros e muitas vezes eu nem leio alguns, porque eu abandono a leitura, eu tento ir pra outros. Eu vou ler todos, isso é um fato, um dia eu termino todos. Mas, por exemplo, assim, poucos livros dos que eu li realmente me ligou, assim, me conectou. Alguns deles foram que eu li muito rápido, assim, da nova parte da minha histórico de leitor, que são os livros mais complexos, mais complexos, assim. Dos livros mais novos, assim, que eu li, os poucos que me conectaram muito foi Rádio Silêncio, da Alice Oseman, O Alquimista, de Paulo Coelho, O Cemitério de Gigantes, de Malu Costa Curta,
E agora, Percy Jackson, de Rick Riordan. Então, como eu disse, é simplesmente um livro que... Cara, se você é uma pessoa que gosta de fantasia, que gosta de ir pra ler, ir pra um mundo diferente, que gosta de aventura, de batalhas, de reviravoltas, de uma história de amizade, de história com um protagonismo infanto-juvenil. Tipo, cara, Percy Jackson eu acho que eu demorei muito pra ler. Eu deveria ter lido mais cedo. Porque, cara, é perfeito, cara. Eu achei que poucos livros realmente me conectaram tanto quanto Percy Jackson. Eu sou uma pessoa assim que eu tava antes de ontem, quando eu tava terminando de ler, eu tava nas penúltimas páginas e a minha mãe falou pra gente sair, que a gente ia levar minha avó lá não sei onde, não lembro aonde. E aí eu falei, não, eu vou levar pra não terminar de ler. Eu terminei de ler no carro, cara. No meio do caminho lá, eu tava terminando de ler, eu tava no final, sabe? Tipo, eu tinha parado bem na parte do Luke, cara. Você acha mesmo que eu não ia terminar de ler, eu não ia levar esse livro? Eu precisava terminar a parte do Luke. Mesmo que me desse vertigem, dor de cabeça lendo no carro. Porque sim, eu sou uma pessoa que é muito difícil de ler no carro. Tem muitas vezes que eu me forço também a escrever no carro. Então eu pego o meu tablet e começo a escrever. Mas dá uma dor de cabeça que eu vou te falar, hein? Inclusive, inclusive a loucura que é, você não sabe a loucura. Só escritores falam com vocês. Pense na loucura que é você estar na estrada escrevendo e com sono. O que sai daquela coisa? O que sai desse pequeno ato? O que sai desse pequeno ato você escrever com sono no meio da estrada à noite? Sai pérolas desse pequeno ato que é. Esse pequeno ato de doideira. Sai pérolas. Pérolas incríveis. Inclusive, literalmente, pérolas incríveis. Tem uma parte do meu livro que eu escrevi realmente na estrada à noite com sono. Saiu coisa incrível, assim, que realmente era muito bom, cara. Não julgue não julgue os seus momentos de escrita doida, porque realmente sai pérolas muito boas, que muitas vezes a história pede. Como eu já disse, eu gosto muito da frase do Daniel Rezende, grande diretor brasileiro, diretor de Bingo, Turma da Mônica Laços, Lições, Cidade de Deus, enfim, que eu aprendi no curso dele. Essa é uma frase que eu levo pra vida, que é muito que a história pede como deve ser contada, sabe? E muitas vezes esses momentos de loucura a gente acha que não vai dar certo, mas muitas vezes é engraçado, porque realmente aquele meme que fala que quando a gente está escrevendo, o personagem cria meio que vida e meio que dita como você deve escrever a história, não é mentira, porque muitas vezes nós como escritores, a gente é muito tipo quase como tradutores de personagens. Meio que a gente deixa se levar pelo que o personagem quer, porque realmente a história se torna boa quando quando a história realmente é boa quando você está escrevendo isso para nós leitores, escritores iniciantes, até escritores que não têm tanta segurança muitas vezes. É muito engraçado porque a história realmente é boa quando você deixa o seu personagem te levar para a história. É muito engraçado quando você vai escrevendo e você vai percebendo que o seu personagem está te levando realmente. Não é mais, tipo, quase que não é mais você quem está escrevendo. É como se você deixasse o seu personagem tomar as suas mãos e ir escrevendo como realmente a história merece ser contada. E realmente, como o Daniel Rezende disse, a história pede como deve ser contada. E eu acho isso uma das coisas mais geniais. Por isso que eu gosto tanto de escrever. Eu acho muito genial. Eu acho que é quase uma habilidade mágica, cara. Eu gosto assim. Não é à toa que eu gosto de livros envolvendo seres fantásticos. Eu escrevi um livro sobre uma bruxa. Na verdade, isso aqui não é tão fantasioso, não, na verdade. Isso aqui não é tão fantasioso, é mais real. É mais uma bruxa da realidade do que uma bruxa fantasiosa. Mas enfim. Mas é por isso que eu gosto muito. Na verdade, a grande coisa é... Eu gosto de ler sobre personagens fantasiosos e escrevo sobre personagens traumatizados. Ei, que coisa delícia, né? Eu só escrevo sobre... A maioria dos meus personagens tem algum tipo de trauma. Ai, que delícia. Mas, enfim. Então, principalmente com... Nossa, perdi o fio da meada. Mas, realmente, como eu tava dizendo, é muito gostoso você estar escrevendo e ver que o seu personagem meio que criou vida e ele tá te permitindo te levar pela história e falar, não, é assim que a história deve correr. É muito gostoso quando isso acontece. Porque, realmente, como eu disse, ser escritor
ser escritor, poeta, cineasta, acho que qualquer tipo de arte, na verdade. Por isso que eu gosto bastante de arte. Porque é uma coisa que simplesmente não tem explicação. Simplesmente realmente não tem explicação, sabe? Eu gosto muito. Uma coisa. Eu ia fazer um podcast só sobre isso. Mas agora eu vou colocar esse comentário aqui. Eu gosto muito da arte aleatória. Eu gosto muito da arte aleatória. Que é quando você não sabe simplesmente onde vai dar, sabe? Eu gosto muito disso, de começar. Uma das coisas que eu acho que mais. Por exemplo, quando eu desenhava mais as minhas histórias. Porque eu tive meu começo lá com. Começando com 3 anos até meio que meados do ano passado. Meados do ano passado. Eu só escrevia por gibi. Eu só escrevia por tirinhas, eu escrevia tirinha, cartoons. Inclusive eu quero escrever um livro só de cartoon. Mas ainda não. Eu quero focar em outra coisa ainda. Mas eu escrevia muito por cartoon. E uma das coisas que eu mais amava naquele processo todo era olhar para uma folha em branco e depois olhar para uma folha cheia do que eu escrevi. Eu acho que era praticamente a coisa mais mágica da vida, cara. Você, tipo, simplesmente botar vida naquele papel em branco, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas mais legais para nós artistas em geral. É tipo, você olhar para uma folha em branco e 5 minutos depois você vê ela toda desenhada. Ou 5 minutos depois ela toda escrita, uma história lá, ou um poema. E como eu tava dizendo, a arte aleatória que eu acho que é uma das coisas mais legais é quando você realmente não sabe onde vai dar. Eu sou uma pessoa que sou tipo assim, eu geralmente tenho uma ideia para uma história. Por exemplo, eu já disse isso uma vez. A Bruxa Escondida de Salem, Histórias de Locasta, começou de uma inspiração de uma música da cantora Aurora, chamada Scarborough Fair, que era basicamente descrevendo o cenário de uma feira medieval. E a partir disso eu não fazia ideia de onde aquela história ia chegar, eu só queria começar a escrever daquele ponto. E saiu um livro cheio de personagens, de pautas importantes, de enredos, um livro de amizade, aventura, que fala sobre assuntos e tópicos extremamente necessários no mundo atual. Então realmente é isso que eu digo na arte aleatória. Quem é pintor também vai entender. Quem é pintor mais surrealista vai entender o que eu tô falando. Que é o fato de muita surrealista e expressionista também. Acho que são dois tipos de arte que muitas, na verdade, todo tipo de arte. Mas é muito legal quando a gente não tá preparado para o que vai aparecer naquela folha. E, tipo, simplesmente a gente se liberta. Por isso que eu gosto muito de ser artista, por causa que eu simplesmente é um momento que eu me liberto e não me julgo, cara. Tipo, não é que eu não me julgue, mas, tipo, por exemplo, na minha vida real, eu me julgo, vai lá, 85% do tempo. Eu julgo minhas próprias atitudes. Quando eu tô escrevendo ou fazendo algum tipo de arte, isso cai pra 35% do tempo. Entende? Então é um momento que realmente é essa arte aleatória do realmente não saber onde vai dar. Tipo, a gente tem um caminho. Todo artista meio que tem um caminho, mas a verdade é que muitas vezes a gente pode estar começando aqui e quando a gente termina a arte, seja um livro, uma pintura, seja lá o que for, a gente tá aqui, lá no fim, a gente não sabe realmente onde vai dar. Por isso que realmente acho muito interessante a coisa de ser artista, porque é essa arte aleatória do fato de começar tendo uma pequena ideia, uma pequena ponta de ideia, uma faísca, como diria Daniel Rezende, e chegar lá no final e muitas vezes não ter nada a ver com isso. Provavelmente tem uma pequena essência disso. Essa coisa foi mantida provavelmente com alguma essência. Mas a verdade é que lá quando chegar no final não tem nada a ver. A grande maioria dos artistas eu acho que é assim. Realmente não tem nada a ver. Se eu não me engano, cara, eu não lembro se eu já falei sobre isso aqui, mas uma coisa que eu admiro muito é o Hayao Miyazaki. Eu lembro que eu vi isso num vídeo do Gato Galáctico, que ele falou, que o Ronaldo falou uma vez sobre o Gato Galáctico, que ele tinha um livro do Hayao Miyazaki, do estúdio Ghibli, se eu não me engano. Eu ainda vou aprender mais sobre ele. É uma coisa que eu amo muito, que eu acho muito interessante. Mas é um fato de que ele muitas vezes ele ia desenhando alguns filmes dele e ele não sabia onde ia dar. Ele simplesmente não tinha um roteiro, ele ia lá e fazia a história. E eu me identifico muito porque eu sou muitas vezes assim. Às vezes, hoje em dia nem tanto assim, mas quando eu era menor eu já era muito assim. Hoje em dia também. Hoje em dia também eu tenho alguma ideia pro final, mas eu deixo muito me levar. Eu deixo muito me levar, deixar as ideias florarem.
Florarem. E eu acho muito interessante essa ideia de não saber onde vai dar. E simplesmente ir pelo instinto da arte e falar, vamos ver onde vai dar. Uma coisa que eu, inclusive eu vi no TikTok uma vez, uma coisa que me inspira muito é... Eu vi um áudio no TikTok, no Instagram, não lembro, que falava, e se o seu livro for bem aceito? E se o seu livro se tornar um livro que alguém vai sublinhar? E se o seu livro se tornar o livro favorito de alguém? E se o seu livro se tornar inspiração para uma geração? E se ele se tornar um grande marco, uma referência da literatura? Sempre que eu penso isso, quando eu estou escrevendo, eu realmente penso isso, cara. Eu acho que não vale a pena você descartar uma ideia, porque ela pode inspirar muita gente. Por exemplo, uma coisa muito até bem engraçada de você pensar. Existem dois artistas que eu acho muito interessante. Um é uma banda, outro é um artista. Que eu acho muito interessante. Por exemplo, o João. Quando ele estava escrevendo o álbum Pirata, Idiota, praticamente quase foi uma música que foi descartada quase. O João não tinha gostado tanto de Idiota. E, cara, foi literalmente a música que mais explodiu. Que foi literalmente a música que tornou o João um artista tão popular. Porque até um pouco antes muita gente escutava, mas quando ele lançou Idiota, se tornou uma música tão forte e tão de potência pra ele, basicamente o Shake It Off da Taylor, praticamente, se você for pensar assim, comparando assim. Outro artista que eu acho muito interessante também é o Fala Mansa, a banda Fala Mansa, que eles lançaram a música, como que era o nome? Shot de Alegria. E literalmente também foi uma das músicas que mais explodiu dele. Porque eles não. O Tato, que é o vocalista da banda, ele achava que a música Shots de Alegria, inclusive recomendo muito, Fala Mansa, simplesmente perfeito. Era uma música que ele achava meio boba, ele não achava tão boa. E simplesmente explodiu aquela música, se tornou uma das mais famosas. Então é realmente isso que eu digo. Muitas vezes o nosso julgamento não é realmente o que vai acontecer, sabe? Muitas vezes a gente julga que uma ideia não é tão boa. Mas muitas vezes tem muito potencial nessa ideia e isso não passa de uma grande bullying com a gente mesmo, de falar, não, essa ideia não é boa. Só que muitas vezes tem muita genialidade dentro de todos nós. A gente tem muita genialidade dentro de todos nós temos muitas boas ideias, o que basta é a gente ter coragem de botar elas no mundo. Porque muitas vezes a gente não sabe qual vai ser a próxima grande ideia que vai gerar inspirações por gerações e gerações. E se a gente não tentar, a gente nunca vai saber onde isso vai chegar. Mas enfim. Basicamente, eu comecei a falar sobre Percy Jackson e virou um videocast sobre pensamentos profundos. Eu não achava que ia chegar a isso. Eu não achava. Mas, enfim, realmente é isso. Eu achava que é exatamente isso, é a tese do que eu tava falando. Eu achava que ia ser só um vídeo falando sobre Percy Jackson e no final virou um grande pensamento sobre arte. Mas enfim, como eu estava dizendo, Percy Jackson vale muito, muito a pena. E eu nem vou começar a entrar no fato da briga entre Harry Potter e Percy Jackson numa luta de quem ganharia. Porque eu acho que realmente Percy Jackson e Harry Potter seriam dois personagens que seriam muitos amigos. Tipo, eu não entendo realmente como essa coisa dos fandoms imaginarem uma briga entre os dois. Só porque os dois são personagens de estéticas parecidas. Mas eu não acho que haveria uma briga entre os dois. Principalmente se eles trocassem vivências. Tipo, se um falasse, ó, toma, lê meu livro. E o outro fala, toma, lê meu livro. Eu acho que eles seriam muito, tipo, friends de universo. Sabe aqueles crossover muito louco? Tipo, Timmy Turner e Jimmy Neutron, aqueles crossover muito louco da Nickelodeon. Eu acho que seria tipo isso, se os dois se encontrassem. Pra lutar contra um outro vilão muito mais forte do que o próprio Voldemort ou o próprio Cronos, enfim. Eu acho que seria muito interessante até um crossover dos dois. Eu ia gostar muito, eu ia ler muito um livro sobre os dois. Porque são meus dois personagens literários, eu acho que dois dos meus personagens literários favoritos. Eu não vou tirar o mérito do Pequeno Príncipe, porque o Pequeno Príncipe está no meu coração, o Pequeno Príncipe eternamente estará no meu coração como o primeiro e meu favorito livro. E, enfim. Neil e Art também estão no meu pódio de melhores personagens literários. Tem vários personagens literários que eu acho simplesmente incrível. Francis Xavier também da Alice Osman também são personagens que eu gosto muito. Mas não vou entrar em personagens agora, tô falando de histórias. Mas enfim,
basicamente esse foi o vídeo. Eu queria muito falar, porque realmente eu tava seco pra falar sobre Percy Jackson e pra começar a panfletar, porque sim, a partir de agora, esse é meu hiperfoco. Isso é meu hiperfoco. E, inclusive, se alguém quiser dar presentes, eu aceito uma camiseta do acampamento Meio Sangue. Quem estiver aí pensando em dar presentes para mim, eu aceito camisetas do acampamento Meio Sangue. Inclusive, falando sobre o acampamento Meio Sangue, alô, alô, comunidade do Chalé 14 de Íris. Quem foi do Chalé de Íris, por favor? Tem poucas pessoas do Chalé de Íris. Chalé de Íris tem muita pouca pessoa. Mas quem é do Chalé de Íris, bota aí nos comentários. Manda um salve, manda um oi. Que a gente tem que se juntar, filho. Chalé 14 tem que mostrar poder, cara. Chalé 14 é Íris, cara. É Íris. Somos os que prezam pela liberdade, pelo amor. Somos nós, cara. Somos nós, somos nós. Então, é isso. Leiam Percy Jackson. Leiam Percy Jackson e mandem mensagens por Íris. Se você tiver algum dracma aí pra mandar mensagem por Íris através do arco-íris, tô aceitando mensagens através do arco-íris. Enfim, esse foi o vídeo. Eu simplesmente estou amando Percy Jackson. Quando eu terminar o segundo, que é o Mar de Monstros, eu trago de volta mais um vídeo falando sobre. Quando eu terminar outro livro também, quando eu bater a vontade de falar sobre outro livro, também trago aqui. E é isso. Acho que esse foi o vídeo. 36 minutos falando sobre um único livro. Mas eu tava querendo, acho que foi um papo muito legal. É isso. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, porque sempre tem vídeo novo. Sempre tô falando sobre vários assuntos, sejam assuntos muito pensativos, profundos, ou simplesmente vim comentar sobre um livro que também vai acabar gerando um pensamento profundo. Eu não estava esperando fazer uma conversa de refeição hoje, mas acabou dando o que deu. É isso. Se cuidem, sejam felizes e aceitem vocês mesmos. Todo mundo tem ideia genial. Um beijo e sejam felizes e não façam mal às outras pessoas.